Olá pessoal, estamos aqui de volta, mais um episódio do nosso Foxcast e para alegria de todos nós, hoje os nossos estúdios recebem uma celebridade no mundo gospel, né, da música cristã, e aqui nós temos a Ana Nóbrega, seu esposo Francisco Nóbrega. Para nós é uma honra poder recebê-los aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado por vir a Araguaína, muito obrigado por abrilhantar a nossa convenção da família 2024. Vocês têm sido realmente uma bênção. Ontem a ministração, para quem estava lá e quem estava acompanhando pela live, gostou demais, né? Amém. Pela unção, por tudo aquilo que foi transmitido através de vocês. Muito obrigado. Mas antes, quero agradecer a Deus, quero agradecer também aos nossos patrocinadores, aqueles que nos permitem estarem aqui, que é a Visão Transporte, na pessoa do empresário Wilson, meu irmão, a sua esposa Lúcia, que não mede esforço para nos abençoar sempre, acreditando no nosso ministério. Visão Transportes, sempre transportando sonhos, né? Design, móveis e decorações, da pessoa da irmã Débora, uma empresária fantástica, uma mulher que aonde pisa vira ouro, né? Onde toca vira ouro, uma mulher de Deus que sabe o que é empreender. Então, se você quer mobiliar sua casa, procure aqui em Araguaína Design Móveis com a irmã Débora. Ela vai fazer um orçamento bem dentro da tua realidade. Pessoal, e Marcos Construtor e Empreendimento da cidade de Marabá também tem nos ajudado a prosseguir com esse programa também. E Aranet Telecom, família Aranet e agora Aranet Play. Essa família Aranet tem sido também uma bênção para o nosso ministério, para a Ágape. E louvo a Deus, a pessoa do Rafael, da Karine, muito obrigado por também investir e acreditar no nosso ministério. Íntimos Cosméticos, que agora abre a distribuidora Evas, muito obrigado da pessoa do Eisenhower e Ruth Nilce. Muito obrigado também por não desistirem e acreditarem nesse programa, nesse sonho também da gente. E a melhor ótica da cidade. Você quer trocar os seus óculos? Procure a Ótica Vision. A irmã Rose está lá para te atender com seus colaboradores, a melhor ótica da cidade. E aqui estamos, né, meu amor? Então vamos partir então para nosso bate-papo. Eu queria que você apresentasse essa grande mulher de Deus aí, com o seu esposo. Que honra que é. Nós estamos aqui com a Ana Nóbrega e o Francisco, seu esposo também. E foi um presente de Deus estar com vocês aqui para nos abençoarem, né, com a porção que vocês carregam do Senhor. Então, ontem já foi um dia maravilhoso, né? E eu creio que as sementes que foram lançadas vão produzir muitos frutos. E eu quero abrir então esse podcast, deixando aberto já com você, meu amor, para a gente começar. E o que vamos falar aqui são coisas do reino, né? A visão, a cosmovisão cristã, daquilo que nós conhecemos sobre lar, sobre família, que é projeto de Deus, né? Então é isso. Isso aí. Ana, Francisco, quem são vocês na realidade? Os Nóbregas, né? Ana Nóbrega, Ana muito conhecida, né? Pelo fato de ser cantora e ter feito parte aí também de um grande ministério de onde entrou lá atrás. Mas o Francisco, que é o baterista da banda, que é o esposo da Ana, queria que vocês falassem um pouco quem são vocês. Amém, amém. Você quer começar, amor? Pode falar. Então, nós somos uma família, eu e Ana, amém, que o Senhor juntou os propósitos, né? Deus juntou esses propósitos quando éramos ainda adolescentes, ali na Igreja Batista Conjunto Esperança, ali em Fortaleza. São cearenses. Cearenses, né, de Fortaleza, e ali nós nos conhecemos naquela igreja, ministrando o louvor, né, eu já na bateria, ela cantando. Tínhamos 16 anos. Igreja Batista? Igreja Batista, lá em Fortaleza. E ali o Senhor nos juntou. Aproximou. Né, nos aproximou. E aí, aos 16 anos, né, quando a gente se conheceu. E aí, aos 18, a gente começou a namorar. Olha. E aos 22 anos nós casamos. Você tinha 16 anos? Quando a gente se conheceu. Eu vim de uma igreja Assembleia de Deus,
lá em Fortaleza, uma igreja muito tradicional, lá não tinha instrumento. E lá na Cidade Batista tinha instrumento, e eu estava tocando, querendo tocar bateria, querendo, né, exercer esse ministério. E aí eu tinha uns amigos em comuns, eles me chamaram para ir uma vez, 2, 3, 4, 5. Eu acabei me transferindo para essa igreja, né, da Igreja Batista, lá onde nos conhecemos. E ali começamos a servir juntos. E depois, como eu falei, começamos a namorar com 18 anos e com 22 casamos. E ela já cantava? Já cantava, ela canta desde criança, né? E lá na igreja na qual nos conhecemos, ela já cantava desde os 12 anos, né? Uau! E aí foi assim, realmente juntou propósitos, né? Deus estava te chamando para o propósito, estava né? mesmo, porque hoje, quando você olha para trás, a gente já tem 22 anos de casado, então quando você olha para trás, você vê que Deus realmente nos juntou. Você que falou bênção. uma frase interessante, Deus juntou o propósito. Como é que é isso? Porque Deus não trabalha com achismos ou com ideias vazias, ou com planejamentos, melhor dizendo, com planejamentos que não tenham um sentido de ser e de existir. Amém. Porque Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Então, quando ele une o propósito, quando eu digo que ele une o propósito, porque hoje, ao olhar para trás, a gente tem plena convicção de que Deus nos uniu no propósito que ele tinha desse ministério de alcance mundial. Porque a Ana, ela tem um perfil, eu tenho outro. Então, quando ele nos uniu, fez com que viabilizasse o plano que já era dele, Amém. de nos levar, de nos tirar de Fortaleza, de nos levar para Belo Horizonte, onde nós temos a nossa história onde nós fizemos seminário, a nossa história com a Lagoinha, nossa história com o Diante do Trono, e aí onde deu o start para o Ministério da Nobre hoje ser o que é e o que ele vai ser dentro dos projetos do Senhor. Cara, que legal. E ela por ser cantora e você músico, né, baterista, né? Aí o propósito ficou mais alinhado, né, para se cumprir, né? E tem a questão também, apóstolo, por exemplo, da personalidade, que é uma coisa que para a família é um assunto muito, muito pertinente. Porque quando você se junta, por exemplo, eu tenho uma personalidade mais para o lado colérico e ela mais fleumática. Então, perceptível. Então, quando, por exemplo, a Ana é uma pessoa que ela fica muito na dela, porque é da personalidade. Eu já sou aquela pessoa que impulsiona pela própria personalidade. Então, quando eu digo que se junta a personalidade, você consegue ter essa compreensão. Então, quando nós decidimos sair de Fortaleza e irmos para Belo Horizonte, eu falei, amor, nós precisamos tomar esse passo, largarmos tudo aqui em Fortaleza, tudo literalmente. Nossa família, tudo de Fortaleza. Ela trabalhava na Polícia Federal, na associação, eu era representante comercial, ela fazia jornalismo. Nós já tínhamos toda uma vida estruturada, casados. Olha, mas nós temos o chamado do Senhor. Então a gente precisa fazer o quê? Ir. Mas a gente não conhece ninguém, a gente não tem nada, mas a gente tem que ir. Então Deus já havia falado com ela, mas o marido é quem toma a decisão de apontar um destino. Então foi isso que aconteceu conosco. Por isso que eu falo dessa junção, dessa união de propósito. Ana, vocês se tornaram referências no meio cristão. Você, principalmente, né? Tanto na música quanto no ministério, né? E quando começou esse chamado que o Francisco disse aí, de vocês servirem a Deus através da música, como isso mudou a caminhada de vocês como casal? A gente precisou viver esse alinhamento em todos os aspectos, porque quando nós nos casamos, lá em Fortaleza, a gente tinha agendas muito cheias. Devaldo tinha uma agenda pessoal, eu também tinha uma agenda pessoal, porque quando o casal casa, é uma reconstrução, é um começo, né? E é um tempo novo também que se estabelece na vida desse homem e dessa mulher. Então, Devaldo estava estudando, eu também, cada um em seu trabalho. Por mais que a gente convivesse na igreja, mas essas agendas pessoais nos roubavam muito um do outro. Então, eu lembro de um tempo em que a gente pouco se via. Porque eu, além de um horário de expediente, né, estabelecido, ele tinha, mas era mais flexível por causa da profissão. Ainda tinha os estudos e depois ainda a música, né, como profissão mesmo.
Então, houve um tempo no começo do nosso casamento que a gente pouco se via. E quando a gente foi para o seminário, nós tivemos que nos redescobrir. Porque foi um momento de ficar junto o tempo inteiro. Foram os dois juntos pro seminário. Fomos Já juntos. casados? Já casados. Já. Então era como se a gente não se conhecesse. Eu lembro que nos primeiros dias de aula, né, Devaldo sendo aluno junto comigo, a gente sentado do ladinho, e ele, como disse, né, muito comunicativo, falava muito, sempre dava opinião, sempre perguntava na sala de aula, e eu comecei a conhecer, então, conhecê-lo mais, né, e ele, claro, ele também passou a me conhecer mais. Então, esse ministério, né, estava sendo forjado ali, né, aperfeiçoado ali, a partir da sala de aula do seminário. Então, foi nesse momento, eu lembro que a gente precisou realmente viver esse alinhamento, né, colocar as diferenças de lado, e focar no que, né, no porquê, na razão pela qual a gente estava ali, né, e para o que a gente estava se preparando. Então, esse propósito para o casal tem que estar muito visível diante das diferenças de personalidade, da cultura que cada um leva para o casamento. Se o casal não tiver esse propósito muito claro, ele não vai subsistir, ele não vai permanecer. Então, eu e Devaldo passamos e temos passado por muitos processos onde, às vezes, a nossa diferença, a forma de enxergar o mundo, né, se isso fosse maior que o propósito, certamente nós não estaríamos mais aqui, não estaríamos mais juntos. Verdade. Mas o fato de entender que é o chamamento do Senhor, que a vontade dele para nós é maior, né? E é o que realmente importa. É essa palavra que nós temos, né? Faz com que tudo mais fique em segundo plano, para que, né, o propósito dele realmente se cumpra. Amém. Glória a Deus. Então, a gente sabe que a música, né, é uma parte central no ministério de vocês, no chamado, na vida de vocês. E a gente queria que vocês falassem um pouquinho, Devaldo, como isso reflete na vida de vocês como casal, como isso tem refletido assim no relacionamento de vocês. É equilibrado isso no trabalho ministerial, o tempo para vocês, o como tempo, casal, como família. casal, como família, porque a gente sabe que vocês viajam muito, né, em função do ministério, e como isso tem refletido na vida de vocês como casal, porque hoje o que a gente vê na vida dos casais é que às vezes o trabalho, mesmo que esteja trabalhando juntos, né, às vezes tira um pouco da convivência da gente. Eu falei pra ela hoje, falei assim, meu amor, como eu queria estar numa praia hoje com você, com meus filhos. É verdade, ele falou isso. Entendeu? Então assim, a gente tem esses desejos, mas tem um ministério do chamado. Então fala um pouquinho como é que vocês compartilham isso. Olha, a gente tá trabalhando junto direto, né? Já tem aí uns 14 anos, indo para 15 anos. Uau. Direto mesmo, assim, full time. A gente tá sempre junto. É difícil achar um e não achar o outro. Sei. Raramente ela tem uma programação bom. que eu não esteja. É tanto que quando surge alguma coisa, eu disse, amor, vai lá, que tá tudo certo. Tipo, alguma participação que ela vai fazer em alguma coisa que é só predominantemente de mulheres, por exemplo, assim, que é uma coisa mais, aí ela vai, mas isso é tão raro. Mas a gente tem conseguido. Você já deve sentir falta, né, Ana? Sim. Eu sei bem como é. É, porque Devaldo é mais que um baterista, né? É, lógico. Ele é o grande o coração da banda, gerenciador de tudo isso, sim, né? Então, realmente. E aí, como família, a gente tem, né? A gente sempre tem um planejamento seguinte: quando a gente está em casa, aí a gente tenta desconectar. Eu sou mais difícil. Obrigado. Eu sou mais difícil de desconectar. Mas a Ana consegue mais, né? Ela consegue desconectar mais, ela consegue ficar mais assim no cantinho dela. Mais off, né? Mais off. E aí a gente consegue ter esse tempo mesmo nosso, né? Como a gente trabalha viajando, então é ao contrário dos outros. Quando você gostaria de estar na praia, a gente gostaria de estar em casa. É ao contrário, né? É ao contrário. E aí a gente estando em casa, a gente tem realmente, né, esse tempo mesmo assim do casal, de estar em casa, de curtir. A gente tem um cachorrinho que a gente
né, curte muito ele. E aí de ficar com o nosso cachorrinho, né, cuidando. A Ana também gosta de cuidar da casa. Assim, a forma dela relaxar é cuidar da casa. A forma dela realmente sair da ministra, da pastora. Comigo, né? Já me olhou ela já gosta de ficar tá na tudo casa. em ordem na casa, então tá tudo aí, bem, né? Como família, a gente gosta de estar junto nas refeições. E aí de estar ali comendo junto, de estar ali sempre muito próximo. Para ter esse momento realmente do casal, né? Da família. Adevaldo, e um momento de estresse, por exemplo, nas viagens, por exemplo, ocorre vocês dois? E aí? Com certeza, assim. Aí essa parte, quando a gente está viajando, a sabedoria ensina que você não tem que revidar, às vezes, né, dar uma palavra mais atravessada, um descontentamento dela de uma logística que não ficou tão... não saiu como planejado, algumas questões assim que acontecem de última hora, assim, e aí eu procuro não tentar revidar na mesma hora, porque senão aí entorna o caldo, né? Sabedoria, né? Eu entorno o caldo, então eu finjo demência e sigo. Depois a gente conversa. Sabe que as mulheres... nós não conseguimos compreendê-las, né? É um mistério. Elas mudam com muita rapidez, todo o tempo, né? O segredo é só amá-las, né? Não sei por que essa fala, só que a gente também é difícil para compreender os homens. É a mesma coisa. Mas na realidade, o ser homem e o ser mulher é uma complexidade que você não consegue compreender na sua totalidade, né? Por isso que a Bíblia nos ensina que o marido ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso. E como é que é esse amor? É um amor de sacrifício, porque foi o que Cristo fez. Independente dos erros. Independente dos erros, né? Ele amou de uma tal forma que se sacrificou. Então esse é o nosso dever como marido. E as esposas, amar o marido, né, de uma maneira... interessante porque o mundo aí fora... Submetendo-se também, apesar dos defeitos. As pessoas lá fora conhecem a Ana como a cantora gospel, Ana Nóbrega. Isso. Mas esquece que é gente, que tem um CPF, que sente as suas, que tem um marido, que tem casa, que tem emoções, que tem sentimento. Que a Ana, assim, ela tem esse temperamento, como eu falei, fleumático, mais intro, né, mais manso. Mas eu sei que quando ela tá brava, ela é a mulher. Mas todas. Ela é doce assim. Total. Assim, quando ela tá brava. Brava você não, vai gente, tem ver. nada disso. Brava você vai ver quando ela ter o bebê. Porque a minha filha diz que quando nasce um bebê, nasce uma leoa. Nasce uma leoa. Eu imagino. É isso mesmo. Eu imagino. A gente procura, né? Eu acho que faz parte do amadurecimento do casal, lidar melhor com as emoções, né? Com os sentimentos. A gente já foi muito imaturo nessa área, né? No lidar com as dificuldades da itinerância, né? É algo que as pessoas só têm noção quando elas vivem um pouco, né, dessa coisa da estrada com a gente. Mas é algo que nos exige demais. A gente nunca sabe o que vai encontrar pela frente. Às vezes, graças a Deus, na maioria das vezes, são experiências maravilhosas, mas tem os desafios. Então, tem situações realmente que nos tiram do sério. Então, eu tenho pedido a Deus, né, para me ajudar a lidar melhor com essas situações, porque eu tô sempre cercada de pessoas e tem, às vezes, que manter uma pose, mas eu também não posso camuflar, né, de todo quem eu sou, o que eu sinto. Então, é um desafio muito grande e acaba que no lar é que a gente desarma, né? Como eu falei um pouco ontem no momento da administração da palavra, dentro de casa é que realmente nós somos conhecidos. Então, a gente acaba jogando tudo que a gente não pode ser fora de casa, dentro de casa e sobre as pessoas que a gente verdadeiramente ama, né? Então, a gente relaxa. Inclusive, eu lembrei de uma matéria que eu li, de um artigo, né, de psicologia, de uma psicóloga, uma terapeuta cristã, tentando explicar para as mães por que os filhos em casa, os filhos fora de casa, têm toda uma pose, né, de obediência, de submissão. Ele sai de casa, né, cheio de instruções, e fora de casa ele consegue sentar na mesa, se portar bem,
Não é ser a criança que a mãe desejava, sonhava que ele fosse em casa. E por que que em casa ele é tão, né, às vezes não consegue ouvir a instrução de seus pais. Então a psicóloga respondia, né, porque em casa ele relaxa. Exato. A criança relaxa completamente. Fora de casa ela está sob pressão. Casa é um Mas ambiente em seguro, casa, né? Em casa ela relaxa totalmente. Então, eu acredito que essa coisa do relaxar nos acompanha, né, ainda na fase adulta. Mas por sermos adultos, a gente precisa lidar melhor com essas diferenças, né, com essas pressões, com esses sentimentos. Então, eu não sou uma pessoa explosiva, não é? Mas no falar, eu tenho que ter muito cuidado de falo até mansamente, mas às vezes é uma palavra que fere, não é? Então essa é a minha forma de ficar irada, né? E é claro, a gente precisa submeter tudo isso à liderança do Espírito Santo. Eu gostei muito, Ana, da sua performance ministerial, porque você está dizendo que você é mansa, né? Procuro ser. Mas no púlpito te achei muito ousada, profética. E ousada, eu não falo, não é tonalidade de voz. É autoridade, né? Que o Espírito Santo dá. Sim. Entendeu? Sim. É esse equilíbrio que às vezes falta nas pessoas. Entendeu? Sim. Dominar as emoções, principalmente para transmitir o recado de Deus para as pessoas. Sim. Eu não queria tomar muito tempo de palavra, mas preciso, né, diante do que você falou, dizer que talvez isso se dê porque o chamado, a minha vida musical é realmente o meu chamado. É o meu chamado, né? Então, talvez a Ana Nóbrega nem gostaria de fato de fazer tudo isso, mas como o Senhor me chamou, talvez porque eu não desejasse o altar, talvez porque eu nunca desejei o palco, talvez porque eu nunca visualizei, sabe, ou como é que fala? Enfim, desejei essas coisas. Talvez o Senhor tenha me colocado justamente por não ter essa motivação. E aí é por causa do chamado que a gente, sabe, no altar se impõe, é por obediência à palavra que a gente busca do Senhor autoridade para poder liberar algo sobre as pessoas, né? Então é abrir mão também um pouco do meu temperamento, de quem eu sou, em nome de um chamado. É isso, né? aí. Não é uma interpretação de uma personagem, mas eu realmente abrindo mão de toda a minha pessoalidade, de toda a minha identidade, em nome da obediência de um chamado. É esse ponto que eu queria atingir. E daí Deus usa como mulher apraz naquele momento, né? É porque assim, a Ana, se fosse por ela mesma, que o nome dela é Ana Paula, né? Também a gente cortou para Ana Nóbrega, mas é Ana Paula. Se fosse pela Ana Paula, lá em Fortaleza ela é chamada de Paulinha pelos familiares. Se fosse por ela preferia muito mais ficar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos em nome de Jesus, né? Pela personalidade dela, ela seria muito mais essa pessoa caseira, comum. Mas aí Deus vai ser. A gente tem isso em comum, porque eu vivo falando para ela também. Ela tem todo esse lado melancólico, calma, serena e tranquila, entendeu? Mas vai pro púlpito, pega a palavra, ela bota esse dedinho assim, entendeu? Sai de baixo, né? Não é no nosso nome, né? É o nome do Senhor, a gente precisa, né, dizer algumas coisas. Mas assim, Ana Paula, Adevaldo Francisco Nóbrega, é isso? Francisco Devaldo. Francisca Devaldo. Francisco Devaldo. Devaldo. Então eu vou te chamar de Devaldo, então. Então pode ser. Então o Nóbrega vem de você. Vem de mim. Então você está herdendo ali. Herdei. Exatamente. E como você disse, a música, Ana, é o carro-chefe, né? E dentro de casa essa convivência, vocês compõem juntos? Como é que é isso, entendeu? Vocês compõem. Como é que é essa relação musical dentro de casa? Um ajuda o outro. Vivem juntos isso? Você sozinha, ele lá na dele, na batera ou não? E aí? A gente não tem essa experiência de compor juntos, não. Não. Também acredito que, principalmente pelo meu temperamento, né, de ser mais fechada. Então, eu acabo fazendo, criando, né, mais sozinha do que na presença do Devaldo, né. Agora, uma vez feito, uma vez criado, né, escrito, ele opina, né, ele
ele opina em tudo mais. Então, eu recebo vocês. Sim, aquela sim. inspiração, mas aí depois passa tudo, né? A produção de arranjo, tudo Vai vai. aperfeiçoando nos arranjos. Como eu diria, eu sou a mente pensante, né? Entendi. Então ela elabora Gera, e tudo, né? e eu sou a mente pensante, vai dizer, olha, isso não tá legal, talvez esse caminho aqui, vamos tentar pensar noutra coisa, talvez isso aqui não ficou tão bom, vamos pra cá, vamos pra lá. E junto a gente chega a um As denominador gravações, comum. né? Ideias de gravação. O que você tá pensando, né? Para as gravações, então eu compartilho. Então, quando ele acha que é viável, acontece, quando não, sabe, vai como ele crê que é o melhor. Entendi. Então, Que bom. não começa junto, mas depois, né, Termina passa junto. por ele termina e aí junto. termina junto. Como termina. É. Mas eu quero explorar depois essa questão musical, mas antes disso eu quero voltar um pouquinho aqui, porque a Igreja Ágape é uma igreja família, vocês estão aqui numa convenção da família, eu queria também explorar um pouco mais sobre esse tema, né? Vocês como família. Ficamos sabendo que vocês têm um sonho, né? Um sonho de ter um bebê. Sim. Né? Sim. Então, assim, vocês têm orado, né, e preparado o coração. Como vocês têm se preparado para esse momento, né? E o que vocês, assim, acreditam que isso significaria para a vida de vocês como casal e como ministros de Deus? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Eu acho que a Ana pode falar sobre isso, porque a gente, inclusive, dessa espera por esse filho, a gente tem uma conferência chamada Esperança. Vocês têm uma conferência? Chamada Esperança, que é para todos aqueles que esperam, né? Então a Ana pode falar bem sobre esse tema, porque é muito importante você ter tocado nesse assunto, porque tem muita gente que sofre com essa espera. Tem muita gente que até desiste da fé nessa caminhada de espera. E aí eu creio que a gente tem algo para compartilhar e contribuir para essas pessoas, né, meu amor? Fala aí. Com certeza. Eu diria, assim, porque para a mulher, essa espera talvez seja muito mais dolorida e difícil do que para o homem. Sim, claro. Então, por isso que eu quero deixar que ela Verdade. possa falar sobre o assunto. A gente realmente tem vivido essa experiência com Deus, né? Tem sido muito especial essa caminhada, essa jornada. E tudo que nós queremos é ser encontrados por Deus nessa espera de uma forma que o agrada. Eu creio que muito mais do que as coisas que esperamos, na vida do crente, né, o que importa para Deus é a forma como nós atravessamos esses desertos. E tem sido o meu maior desejo, eu sei que do Devaldo também, nos ver lá na frente, ainda amando a Deus, ainda servindo a Deus, não por obrigação ou por uma agenda, mas por amor. E essa tem sido o nosso maior desejo. A gente tem realmente essa espera. São 21 anos já aguardando, né? E no começo, 21 anos, falei de 3 períodos de 7, né? Ciclo de 7. A gente identificou há um bom tempo já que a nossa vida se faz sempre nesses ciclos de 7, né? Sempre a cada 7 anos um marco. Isso. Então, a gente está vivendo percebendo esses ciclos. Nos primeiros 7 anos, a gente não pensava, não tinha essa preocupação, ainda que eu já não evitasse, mas não tínhamos tanto essa preocupação. Depois, no segundo ciclo de 7, a gente começou a investigar. Nós já morávamos no Rio de Janeiro, já começamos a investigar, e nunca houve um diagnóstico fechado, né? Graças a Deus, os nossos exames sempre foram positivos. Glória a Deus. Nunca realmente foi descoberto a causa. Havia um desnível aqui e acolá, às vezes em mim, às vezes no Devaldo, a gente cuidava disso. E logo havia a expectativa de que os remédios, né, nos ajudariam a responder. E, enfim, não aconteceu. Nesse último, né, ciclo de 7, eu confesso que a minha ansiedade aumentou. No meu caso foi até bom, porque, como já foi dito aqui, né, eu sou muito passiva. Eu sou o tipo da mulher que precisava de uma dose de ansiedade, né? E, O impulso, né?
esse impulso, esse impulso, acho que essa é a melhor palavra. E então, nesses últimos anos, a gente começou a buscar, né, com mais afinco, mais especialistas. Recentemente nós nos submetemos à ciência, né, alguns recursos que a ciência tem, e ainda não aconteceu, mas como o Devaldo disse, nesse processo, né, surgiu canção, nasceu livro, nasceu a conferência. Uau. E aquela palavra de Jeremias 29, né, quando o povo estava ainda no cativeiro, na Babilônia, o que Deus escreve aos últimos dos últimos, né? Porque é assim que Jeremias 29:1 começa. Este é o conteúdo da carta que Jeremias escreve aos últimos que restavam na Babilônia. Sim. Então, eu e Devaldo já vimos muitos amigos engravidarem, né? Hoje os filhos estão adolescentes. Nossos amigos todos de infância, de adolescência, já são pais, já têm seus filhos, já são até avós. Então a gente já viu muitas pessoas que também esperaram por um pouco, também já sair desse cativeiro, vamos dizer assim, né? E nós estamos como os últimos dos últimos. Mas o que é que o Senhor Deus diz, né? Jeremias, diga para esse povo que eu não os esqueci. Uau. Eu estou escrevendo essa carta para dizer que eu me lembro deles, eu me lembro de vocês. E ao invés de vocês ficarem lamentando, vamos lá, vamos trabalhar. E o que o Senhor diz? Construam casas, habitem nelas, casem-se, deem seus filhos em casamento, né? Porque a prosperidade da Babilônia será a prosperidade de vocês. Então, nós temos lutado muito pela nossa saúde emocional, para a gente não enlouquecer nesse processo, para a gente não deprimir nesse processo. E graças a Deus temos vivido esse milagre, né? Graças a Deus, não para fazer com que outras pessoas se sintem diminuídas, mas eu preciso também contar o testemunho da nossa casa. Nunca tomamos um antidepressivo, nunca foi necessário, porque a paz que excede todo entendimento tem guardado as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Então, já temos vivido esse milagre, muitos milagres, né? Eu queria falar... eu estava pensando exatamente em você. Eu acho que você sabe... você falou algo interessante, que é assim que eu vejo Deus agindo em sua soberania na vida do povo, que se chama... um povo chamado dele, pelo né? nome dele. Porque você disse, por meio dessa impossibilidade, digamos assim, surgiu a Conferência Esperança, surgiu vários projetos, várias letras de música. E quando eu conheci a primeira vez a história de Ana, porque no início da fé eu me pergunto, por que essa mulher orou tanto tempo e não teve filhos? E quando eu fui para a essência mesmo da palavra, eu vi, lá está escrito, Deus cerrou a madre de Ana. Ele quem fez. Ele quem fez aquilo. Então, às vezes a gente fica batendo, né, contra algo que Deus estabeleceu. E eu vejo assim, e eu queria deixar essa palavra para você, Ana. Sentir de Deus de te entregar. Sim. Eu creio que Deus está preparando o seu ventre para um tempo e um propósito. Amém. Porque nós sabemos que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Sim. E eu gosto também de um versículo lá de Eclesiastes 8:5, que diz: e o coração do sábio saberá discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Então eu creio que vocês vão discernir esse tempo. Amém. E eu creio que Deus está permitindo para gerar coisas do Espírito, palavras do céu para o povo de Deus. Exatamente. Eu vivi um testemunho poderoso, a gente já falou até várias vezes aqui no podcast. Eu sofri um acidente de queimaduras em 2009 e eu fiquei 6 meses longe da cidade, 6 meses num tempo de sequidão de estio, digamos assim, né? Um tempo de hospital por 6 meses. Então eu tive experiências muito profundas muito mesmo com Deus. Foi um divisor de águas para nós, para nossa família, para os filhos, para a cidade, para a igreja. Mas quantas coisas de Deus do céu foi geradas, né? E tem coisas guardadas aí que vão para um livro, porque a gente tem palavras de Deus para escrever. Então eu creio que Deus permite em sua soberania
né, para usar a gente para um propósito. Com certeza. E a gente era Então, para ser uma família, traumatizar nossos filhos, mas graças a Deus também nós nunca tomamos nenhum antidepressivo, nunca faz parte fizemos do uma propósito terapia de Deus. com terapeutas, psiquiatras, não que isso seja errado, não, mas Não é de forma alguma. mas assim, ela, o maior desafio, Ana, porque eu vi você falando aí, eu lembrei dela, porque o universo de mulher foi destruído. Ela Sim. teve que refazer, renascer das cinzas, literalmente, né? Não refiz nada, né? Mas Deus refez. Sim. Emocionalmente, internamente, ela, para mim, como esposo, como homem, ela teve que se refazer em relação a isso, e eu tendo que também viver e demonstrar isso para ela, ajudar na reconstrução desse mais profundo íntimo dela como mulher. Então, assim, por isso que o casal se completa, né? As identidades, elas se vinculam e acabam se completando um ao outro no momento que é necessário. Sim. Entendeu? Sim, sim. Então, Devaldo tem sido um super companheiro, né? Dentre tantas coisas. Ele sempre... Eu vejo que Devaldo sempre renunciou muita coisa também por minha causa, né? Teve que se encontrar também dentro do meu chamado, né? Então ele sempre fala lá em casa: você é minha missão. Amém. E que bem. é incrível isso. E eu acho muito lindo também como ele também lida com esse processo, porque não sou só eu quem lida com esse processo de espera, né? Muitos homens também me escrevem. Uma vez que a gente abriu esse testemunho, a gente começou a falar mais nas redes sociais acerca da nossa espera. Eu fiquei impressionada com a quantidade de homens que me procuraram, porque aí as pessoas julgam a virilidade do homem, tem a questão do propósito. Eu creio que essa coisa da paternidade não é algo só valorizado no Antigo Testamento. Ainda hoje, na nossa geração, a paternidade para o homem é algo de muito resgate, de muito valor, de muita importância, né? E eu acredito que muito do sofrimento de Ana não é porque era o querer um filho em si, mas era querer dar mais um pouco de dignidade a Eucana. Porque o homem se fazia digno pelos filhos que criava. Você foi cirúrgica agora, hein? Eu creio isso. Então, eu sei que dói nele também, né? Mas ele tem sido um super parceiro, super paciente comigo, não me cobrando, não me subjugando, não me humilhando. Sim, porque mulheres também sofrem humilhação dos seus cônjuges pelo fato de não serem essa geradora. Então, eu creio também que muito da minha saúde emocional e o fato de eu conseguir também ainda viver o ministério é porque eu tenho um super parceiro do meu lado. Amém. Super companheiro. Uau, que coisa linda, gente. Declaração ao ar. Mas é isso, gente. Essa espera, esse episódio que a gente passa pela vida nos aproxima, né? Nos aproxima muito, né? Que seja assim, né? Imagina a espera que cada um aí do outro lado está vivendo, né? Tem mulheres que esperam para casar, homens também que desejam, né, uma auxiliadora idônea. Tem homens que são cristãos e estão esperando a conversão ainda da sua esposa, ou vice-versa. Tem casais que estão nos vendo agora que sofrem com a realidade dos filhos desviados. As famílias têm sido muito atacadas, né? Exatamente. E realmente é tempo de nós nos unirmos, né? No meio dessas lutas, das dificuldades. Amém. Quantos casais, quantas famílias se desfazem? Graças a Deus, nós estamos aqui para liberar essa unção sobre você que nos vê. Nós liberamos essa unção para permanecer. Você não vai sucumbir, não vai ceder às pressões do mundo, não vai deixar a sua mulher, vai trocar por uma novinha. Não, você vai até o fim com essa mulher, a mulher da sua mocidade, a mulher da sua aliança. Sabe, você vai ser fiel, mulher, você vai ser fiel aos seus votos matrimoniais. Vocês vão conseguir, sabe, apresentar os filhos de vocês no altar do Senhor. Vocês não vão desistir. O projeto, o príncipe desse mundo trabalha para que vocês desistam, mas vocês não vão desistir. Vocês vão perseverar e vão herdar a coroa de vida eterna em nome de Jesus. Você acabou respondendo a próxima pergunta que eu ia fazer? Exatamente isso, porque nosso chamado também é para a família, como família. Por isso, a convenção da família todos os anos, né, amor? E nós tivemos essa direção de chamá-los para ministrar nessa convenção aqui, nos abençoar com a vida de vocês,
a unção que vocês carregam, os dons, e como corpo de Cristo, né? E vocês estão conosco aqui nessa Convenção da Família 2024. Então, para fechar esse podcast, a gente queria deixar esse momento para vocês. Que conselho vocês dariam hoje para as famílias atuais que enfrentam desafios, né? Nós sabemos que o mundo anda na contramão de Deus, das Escrituras, e as famílias são desafiadas a viver a vida comum, manter Deus no foco do lar. Exatamente. Então, uma palavra, um conselho que vocês poderiam deixar para as famílias atuais hoje aqui? Olha, eu deixaria da seguinte maneira. Primeiro, na questão do casal, né, como casal, vocês entendam que todos têm suas razões. Eu tenho a minha razão, a Ana tem a sua razão. E onde é que a gente vai encontrar o ponto comum? Jesus. Amém. Né? Que ele seja esse ponto comum. Quando as coisas estiverem fora de sintonia, com os corações descentralizados, vocês corram para Jesus, para que ele seja esse ponto de encontro, esse ponto onde ele vai definir de fato as coisas, né? A palavra de Deus é que vai definir de fato, para que possam voltar, os corações se conectarem. E como família, também ele vai ser aquele que vai juntar, aquele que vai fazer com que os corações criem liga, para que eles possam caminhar junto, porque a família é um projeto de Deus. A família é a base de uma sociedade forte. Se a gente quer transformar a sociedade, nós teremos que fazer com que a nossa família seja uma família forte. O pai no seu papel de pai, a mãe no seu papel de mãe, e os filhos em volta dos pais, para que as famílias sejam fortes, sejam famílias que sejam famílias unidas, com o coração conectado, que não seja apenas o fato de ter uma filiação, mas que o coração possa estar conectado, os corações, os pais aos filhos, os filhos aos pais, para que a gente possa realmente ter, ser também uma referência para os de fora. Se o mundo está do jeito que está hoje, porque faltam famílias fortes. Não vão ser perfeitos. Não é questão de perfeição, mas é uma questão de referência, de saberem reconciliar, de saberem se perdoar, de saberem realmente encontrar o seu papel, né, dentro da construção da família, e ser essa referência que o mundo precisa, que realmente necessita demais. Por isso que é tão importante conferências como essa, a Convenção da Família, para de fato trazer essa realidade para as famílias, não só da Igreja Ágape, mas de todos aqueles que estão dispostos de fato a serem famílias nesse mundo tão perdido, né? Eu também diria que a gente pudesse resgatar a cultura da mesa dentro de casa, né? Que não seja necessário uma outra pandemia para nos reaproximar, que a gente resgate isso aqui, né? Essa mesa aqui também é muito profética, porque é na mesa que a gente conversa, a gente se olha no olho, né? Até as diferenças de estatura desaparecem, tudo desaparece. Já estamos todos aqui no mesmo nível. Tudo desaparece, né? Então eu tenho cuidado de uma amiga que pegou o marido, né, flagrante adultério, e também a partir desse episódio descobriu todo um emaranhado de pornografia. Então não esperem essas coisas drásticas acontecerem, mas criem dentro de casa um ambiente de graça, para que o marido possa abrir o coração, a mulher possa abrir o coração, os filhos possam abrir o coração, não é? E a gente se reaproximar. Cuidem dos muros das casas de vocês, né? Ontem na pregação falei sobre Neemias voltando para reconstruir os muros de Jerusalém, mas isso fala da nossa casa. Inclusive foram famílias, né? Cada família levantou o muro da frente da sua casa. Então, você percebe o poder que isso tem. Se cada família se cuidar, se proteger, reerguer os seus muros, não é? Cuidar para que a serpente não entre ali no jardim. Então, os muros de toda uma cidade serão reerguidos, reconstruídos, e essa nação vai ser de fato transformada, porque o poder não vem lá de Brasília, não, vem da nossa mesa, vem de uma mesa, de uma comunhão que você faz numa mesa. É verdade. Essa é a verdadeira mensagem natalina, né? Isso. Esse episódio hoje está sendo lançado nas vésperas da comemoração de Natal, e eu louvo a Deus por essa palavra, essa mensagem familiar,
vindo de vocês. E Deus está usando vocês por onde vocês forem, aonde vocês estão, para trazerem essa mensagem de aquietar a alma, de aguardar o Senhor, de esperar pelo Senhor, fazer dele o centro, né? Fazer dele o centro. Louva a Deus pela vida de vocês, um prazerzão assim de conhecer Francisco Devaldo, né? Prazerzão de conhecer, gostei muito de você. É um homem de atitude. Eu sempre falo, para a gente ter uma cidade restaurada, a gente tem que ter famílias avivadas. E para termos igrejas avivadas, cidade restaurada, temos que ter igrejas avivadas. Para termos igrejas avivadas, temos que ter famílias santificadas. E para termos uma família santificada, temos que ter homens impolutos, homens de verdade, hombridade, machos, homens de Deus, que não só cumpre o dever de casa, mas que vai muito mais além daquilo que nós fomos chamados, né? Então eu louvo a Deus. Com a vontade exatamente. de Deus, né? Então, cara, você está de parabéns, prazer te conhecer, cara. Tenho muito bom mesmo de conhecer. E Ana, você também maravilhosa, tá? Eu tô tentado aqui, porque acho que todo mundo está esperando uma palhinha, Ana. Não é possível. Sua voz é muito linda, entendeu? Muito afinada. Eu queria que você encerrasse esse podcast. Uma canção. A minha vontade era fazer mais perguntas, inclusive. É a cantora do Oceanos, né? A gente volta para uma parte 2. A gente tem volta. Que terminar aqui. Tem. Eu sei que a gente vai se acredito. encontrar outras vezes. Gênesis 28:15 fala disso. Tá? Procure aqui, Gênesis 28:15 aqui, e leia para ela. Eu lanço essa palavra para vocês. Amém. Tá? Amém. Vocês vão voltar nessa terra. Amém. E eu creio que o seu útero será gerada essa criança. E não é só uma, não. Sim. Entendeu? Amém. Eu vejo um casal de filhos. Amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Viu? Glória a Deus. E é como eu disse para vocês, o que trouxe vocês aqui foi um acordo, um contrato, um convite, mas além do que isso, porque eu acredito que a gente se relaciona para amar, a gente não ama para se relacionar, entendeu? A gente se relaciona para amar. Então a partir de então, eu estou amando vocês. E vou amar mais ainda. E contem com as nossas orações. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado mesmo. E o texto aí? Vou ler o 14 também, porque tem uma promessa. Tá, vai lá. Então, a tua descendência será como o pó da terra. Estendeste-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Amém. 14:15. Amém. Amém. Recebemos. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, então vai o trechinho, né? Canta aí. Você falou que eu sou a mulher do oceano. Tem que cantar oceanos, então eu vou pegar uma parte aqui que eu creio que é muito apropriada para o que nós conversamos. Quem sabe faz ao vivo, né? Faz uma bateria aí, sei lá. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Nunca vai falhar. Amém. Ele nunca vai falhar. É isso. Meu Deus. Arrancou lágrimas, né? É emocionante porque há uma unção muito grande na sua vida. Primeira vez que eu vi essa canção sendo cantada lá na igreja por uma irmã, uma garota, uma mulher. E foi tremendo. Eu nunca esqueci. Uma unção tremenda.
Deus. E você carrega essa unção, Ana. Amém. Você carrega essa unção. Entendeu? Glória a Deus. Essa criança nascerá debaixo dessa unção. Sim. Amém. Será uma Senhor levita. Jesus. Uma levita do Será. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Viu? Exatamente. Creio Obrigado, viu? nisso. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Louva a Deus aos nossos patrocinadores de um por um. Tá? Obrigado, Vils. Obrigado, Dr. Marcos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rose. Obrigado, Débora. Obrigado, Eisenhower. Ruth Nilce. Obrigado a todos vocês que fazem desse programa isso aqui. Obrigado, Renato. Obrigado a todos vocês. Um beijo. Voltamos aí no próximo episódio.